O que está em discussão não é empresas que prestam serviço terceirizado prestarem serviço para outras empresas. A parte mais complexa dessa reforma trabalhista é as pessoas passarem a trabalharem como pessoa jurídica. Agora você imagina o seguinte, tudo bem, você tem uma empresa de prestação de serviço terceirizado para limpeza, que é aquilo que eles chamam de atividade meio, não é a atividade fim. Então vamos pensar que você presta serviço para uma escola. Naquela escola, a atividade fim é o ensino, os professores são contratados e na terceirizada, as pessoas são contratadas por uma empresa de terceirização e recebem os direitos trabalhistas. O que é o medo a respeito dessas reformas? De uma hora para outra, cada pessoa para trabalhar vai ter que ter seu próprio estabelecimento comercial. Vamos pensar que você, para trabalhar numa terceirizada de limpeza, como faxineira, você vai ter que ter a sua empresa de limpeza. A partir do momento que você tem a sua empresa de limpeza, você vai concordar comigo que você vai julgar com seu dinheiro da forma como você quiser. Isso no contexto social retira das mãos do governo o fundo de garantia, retira o fundo de amparo ao trabalhador e retirando essas coisas do governo, acontece um problema muito grande que é o fim do estabilizador econômico. Se no momento que o Brasil começar a entrar numa crise, as pessoas pararem de trabalhar, os terceirizados pararem de trabalhar, porque entrou em crise, esses terceirizados vão acabar colocando o país numa crise ainda maior, porque eles vão parar de comprar. Imagina que hoje, vamos pensar, eu estou chutando números, tá? Imagina que 80% da população fossem pessoas terceirizadas. E de uma hora para outra essas pessoas começam a parar de trabalhar, essas pessoas param de ir no supermercado. Por que essas pessoas param de ir no supermercado? Os supermercados passam a contratar menos. A crítica não é você ter uma empresa de terceirização. A crítica é que eles estão modelando a reforma trabalhista para que todo o brasileiro se transforme em uma empresa prestadora de serviço e empregue a si próprio fora do CLT. E aonde que eu entro com a crítica? Se existe essa possibilidade de uma empresa, vamos pensar, o Carrefour, contratar uma pessoa para trabalhar no Carrefour como uma pessoa jurídica, sem ter nenhum direito da CLT, por que ele vai contratar dentro da CLT? É o que eu faço a comparação, por exemplo, com o IPVA. Se existe a possibilidade de uma pessoa ter um carro e não pagar o IPVA, por que ela vai pagar o IPVA do bolso dela por espontânea vontade? Quando a gente pensa numa situação micro, numa situação isolada, isso acaba sendo bom para uma empresa. Vamos pensar, eu sou empresário, eu não vou pagar os direitos trabalhistas para o meu funcionário, eu vou ter a tranquilidade de poder mandar ele embora quando o mercado estiver ruim. Para mim isso é ruim, mas para o mercado como um todo, isso é um problema muito sério, porque quando todas as pessoas começarem a despedir os funcionários, porque aquela semana, aquele mês não está tendo muitas vendas, isso vai só aumentando, porque se despedir os funcionários, aqueles funcionários param de comprar nos outros lugares. E porque está todo mundo despedindo, está todo mundo parando de comprar, a economia só vai afundando. Quando acontece, digamos que a demissão de empregados no regime CLT, esses empregados têm o fundo de garantia por tempo de serviço, eles vão sacar o fundo de garantia para continuar gastando no mercado e eles vão receber o de seguro-desemprego também para continuar gastando no mercado. Então, durante o período que esses empregados ficam fora do serviço, a economia não vai afundar, porque eles vão continuar comprando por um pequeno período de tempo. É lógico que o fundo de garantia e o seguro-desemprego não têm condição de segurar os empregados gastando para o resto da vida, mas que seja só pelo período deles saírem de um trabalho e irem para o outro trabalho. Então, no momento em que, digamos que os lobistas falam que a CLT toma parte do dinheiro do trabalhador, toda essa conversa fiada, realmente parte do dinheiro sai do empregador e vai para uma conta do governo exatamente para manter a estabilidade econômica, porque no momento em que os desempregos aumentam, aquelas pessoas têm condição de continuar consumindo e evitar que os desempregos aumentem ainda mais. Agora, só para fechar, eu gostaria de conversar com você que estudou economia sobre essa coisa do 13º e do fundo de garantia distribuídos aos meses, né, nas mãos do trabalhador. Vamos pensar
Como acontece hoje? O fundo de garantia, o cara só tira quando ele é mandado embora. Então é um consumo pontual, só acontece na hora que o cara é mandado embora. Assim como o 13º, o cara só recebe no período de Natal. Vamos pensar agora, oferta, né, e demanda. No momento em que o cara recebe no Natal o dinheiro dele, ele não vai comer mais arroz por causa disso, ele não vai comer mais feijão por causa disso, ele vai comprar presentes. Qual que é o resultado disso? A gente vai ter uma inflação pontual no preço de produtos eletrônicos, produtos que normalmente são presentes de Natal, o peru vai aumentar muito o preço, mas os produtos da cesta básica não vão sofrer inflação. No momento em que a pessoa é despedida, porque as demissões são pontuais, um cara é despedido ali, outro acolá, também não aumenta o valor dos produtos da cesta básica. Afinal de contas, aquele cara consumia antes, ele ia deixar de consumir, mas ele continua consumindo. Não existe um desequilíbrio entre oferta e demanda. Agora vamos pensar que se de uma hora para outra, realmente os empregados começassem a pagar o fundo de garantia e o 13º diluídos em parcelas. Isso é uma estratégia dos grandes empresários, eles sabem o que vai acontecer. Pensa comigo. No momento em que vamos pensar que um funcionário ganha R$1.000, aí você vai começar a pagar para ele o 13º e o fundo de garantia divididos. Aí todos os funcionários que antes ganhavam R$1.000 vão passar a ganhar, por exemplo, R$1.200. Sabe o que vai acontecer? Vai ter mais dinheiro no mercado, mas a quantidade de produto disponível no mercado vai continuar a mesma. Por isso, os produtos vão aumentar o preço e o poder de compra daqueles R$1.200 do empregado vai simplesmente diminuir. Vai acontecer uma inflação generalizada nesse momento em que o 13º e o fundo de garantia passaram a ser distribuídos mensalmente nas mãos dos empregados e aqueles empregados vão voltar a ter o mesmo poder de compra que tinham antes do momento em que eles começaram a receber 13º e fundo de garantia divididos pelas parcelas mensais. A estratégia dos empresários é neutralizar o fundo de garantia e neutralizar o 13º, porque eles não têm o poder de utilizar os mecanismos de oferta e procura do mercado para neutralizar fundo de garantia e 13º. Hoje eles têm o poder de oferecer um salário menor porque o desemprego está muito baixo, mas eles não têm condição de mexer no 13º, eles não têm condição de mexer no fundo de garantia, porque fundo de garantia e 13º não afetam a inflação da cesta básica, dos produtos que a gente compra todo dia. No momento que eles conseguirem colocar fundo de garantia e 13º nas parcelas mensais, fundo de garantia e 13º vão aumentar o dinheiro disponível no mercado, vai aumentar a inflação e esse valor vai ser neutralizado. Assim, eles vão continuar pagando aos funcionários somente o valor de salário, porque o salário é definido pelo equilíbrio de mercado, e o 13º e o fundo de garantia vão deixar de existir. Espero que você tenha entendido agora, porque se você formou em economia fica mais fácil até de explicar os termos técnicos. É claro que as pessoas que têm outra formação vão entender também, mas é muito importante a gente entender que essas estratégias, elas são minuciosamente criadas exatamente para enganar o brasileiro, para o cara pensar, nossa, eu vou ganhar o meu 13º e vou ganhar o meu fundo de garantia mensalmente, eu não quero receber isso depois, eu quero receber isso agora. O poder de compra vai sumir, ele vai deixar de receber isso, vai ser só um aumento numérico, não um aumento real. Obrigado pela participação e até mais.